Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Espiritismo e Atualidade, lição 22. O tema nos convida a uma primeira reflexão. Antes mesmo de adentrarmos em mais uma valorosa lição do livro Roteiro, o que o Espiritismo representa na atualidade da minha vida. Pensar no Espiritismo é, primeiramente, verificá-lo em nossas vidas. Quando me tornei espírita, o que me levou a ir ao encontro desta doutrina, o que o Espiritismo representa em minha vida. E a pergunta fundamental: estou melhor depois de ter me tornado espírita? Não nos interessa analisar o Espiritismo na vida do outro, mas sim em nossa vida, no que tange ao meu viver, e isto se dá porque sou eu quem responderei diante de Deus e de minha consciência o que faço diante de conhecimentos tão importantes. Certamente, verificar o movimento como um todo é necessário, a fim de se verificar rumos, porém nossa visão sempre será restringida por pontos de vista, alguns muitas vezes equivocados. Muito do que se realiza no Espiritismo é silencioso. Espíritos superiores revestidos da mais profunda humildade adentram na terra incógnitos para auxiliar e distanciam-se dos holofotes e dos aplausos, buscando tão somente auxiliar e servir sem alardes. Eis a razão pela qual nossa avaliação do todo estará sempre atrelada aos frutos que produz, como bem nos ensinou o Cristo. A doutrina espírita, quando bem compreendida, assemelha-se à atuação do verdadeiro cristão, pois o Espiritismo nada mais faz do que reviver os ensinamentos trazidos por Cristo sob a inspiração da fé raciocinada. Iniciemos assim as reflexões da lição sugeridas por Emmanuel. O Espiritismo, nos tempos modernos, é sem dúvida a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Quais eram estes fundamentos que precisam ser vivificados em nossos corações? O livro Ave Cristo, de Emmanuel, nos traz um belíssimo relato destes tempos idos que hoje somos convidados a reviver. Dificilmente, à distância de séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. Experimentados pela dor, amavam-se os irmãos na fé segundo os padrões do Senhor. Em toda parte, a organização evangélica orava para servir e dar, em vez de orar para ser servida e receber. Os cristãos eram conhecidos pela capacidade de sacrifício pessoal a bem de todos, pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal e pela diligência que empregavam no aperfeiçoamento de si mesmos. Amavam-se reciprocamente, estendendo os raios de sua abnegação afetiva por todos os núcleos da luta humana, jamais traindo a vocação de ajudar sem recompensa, ainda mesmo diante dos mais renitentes algozes. Ao invés de fomentarem discórdia e revolta entre os companheiros ungidos à canga da escravidão, honravam no trabalho digno a melhor maneira de amparar-lhes a libertação. Sabiam apagar os pruridos do egoísmo para abrigarem, sobre o próprio teto, os remanescentes das perseguições. Inflamados de fé na imortalidade da alma, não receavam a morte. Os companheiros martirizados partiam como soldados de Jesus, cujas famílias na retaguarda lhes cabia proteger e educar. Trecho do livro Ave Cristo, sobre a Igreja de Lyon. Eis o roteiro de amor e luz que somos convidados a resgatar,
tarefa árdua, difícil, porém possível e necessária. Sigamos a lição. Descerrando a cortina densa, postada entre os dois mundos, nos domínios vibratórios em que a vida se manifesta, mereceu desde a primeira hora de suas arregimentações doutrinárias o interesse da ciência investigadora, que procura escravizá-lo ao gabinete ou ao laboratório, qual se for a mera descoberta de energias ocultas da natureza, como a da eletricidade, que o homem submete ao seu bel prazer, na extensão de vantagens ao comodismo físico. Reduzir o espiritismo ao seu aspecto científico é um engano que atravessa o século e persiste em nosso meio. Esclarece-nos o benfeitor, mostrando-nos este movimento do homem de querer submeter ao seu bel prazer esta doutrina de luz, retirando-lhe a profundidade de que se reveste para mostrar-lhe apenas o aspecto que a ciência alcança. É um limitador, escravizá-lo ao gabinete. Se temos essa tendência, identificando-nos com os estudos que tratam mais dos aspectos científicos da doutrina, precisamos então buscar o equilíbrio, para que o nosso orgulho e a nossa vontade de submeter a doutrina aos nossos desejos não se concretize. A ciência é necessária, importante e profundamente esclarecedora, mas jamais irá dar na íntegra ao Espiritismo o espaço que este necessita ocupar em nossas vidas e corações. A doutrina espírita é mensagem do Cristo à humanidade, mensagem clara e límpida, convidando-nos a um novo viver, pautado na fé raciocinada. Caminhamos um pouco mais com Emmanuel. Interessada no fenômeno, a especulação analisa-lhe os componentes, acreditando encontrar no intercâmbio entre as duas esferas nada mais que respostas a velhas questões de filosofia, sem qualquer consequência de ordem moral, a experiência humana. Quando o Espiritismo é solução para a vida alheia e não para a minha, quando assistimos a uma palestra, lemos um livro ou comparecemos a uma reunião, pensando em como isso seria útil a fulano ou ciclano, estamos caminhando como filósofos que analisam as questões do mundo, dando aos fatos as mais diversas teorias, sem, contudo, adentrarmos no mundo interior que necessita ser desbravado. Nossos sentimentos necessitam de todo o nosso esforço e energia para serem trabalhados e melhorados, de tal forma que quem se ocupa com sua reforma íntima raramente tem tempo ou disposição para criticar a vida alheia. Abordemos, enfim, a questão religiosa. Erra, todavia, quem se norteia por essas normas, de vez que o Espiritismo, positivando a sobrevivência além da morte, envolve em si mesmo o vasto quadro de ilações no campo da ética religiosa, constrangendo o homem a mais largas reflexões no campo da justiça. Não cogitamos aqui de dogmática, de apologética ou de qualquer outro ramo das escolas de fé em seus aspectos sectários. Não nos reportamos a religiões, mas à religião, propriamente considerada como sistema de crescimento da alma para a celeste comunhão com o Espírito Divino. Chico Xavier nos deixa o ensinamento. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Como saber, então, se estamos no caminho correto? Como saber se estamos neste sistema de crescimento da alma para a celeste comunhão com o Espírito Divino? Podemos aparentar evolução, podemos aparentar superioridade, mas Deus nos conhece intimamente e sabe o que vai em nosso coração.
Emmanuel nos esclarece sobre esta questão na lição Sentimento e Razão. A razão é o caminho humano, o sentimento é a luz divina. Por esse motivo, todos os investigadores da verdade transcendente que percorram a estrada da experimentação sem a fé, marcham às escuras e, não raro, esbarram na solidão e nos desesperos supremos. A ciência analítica, a filosofia especulativa podem fazer muito pelo espiritismo, dentro de seus métodos experimentais, mas sem a claridade religiosa oriunda das ilações do campo doutrinário, estaria ele destinado a representar um papel tão humano e tão transitório como o das mais notáveis filosofias que o precederam, abrindo as janelas douradas de seus castelos teóricos no mundo, acenando as almas com o jogo das palavras, mas passando sempre um curso do tempo, acabando mumificadas no sarcófago das bibliotecas esquecidas. Os espiritistas sinceros devem saber que a ciência e a filosofia do planeta são um conjunto de verdades provisórias. Suas equações variam de cérebro a cérebro, como de escola para escola. Sem estabilidade no tempo, ambas acompanham os voos do sentimento, de quando em quando aceso pela fagulha do gênio, que despreza a rotina e o convencionalismo para iluminar a estrada do futuro infinito. Só o sentimento é bastante grande para elevar-se da esfera comum, quebrando as fórmulas rasteiras. É por esta causa justa que o espiritista cristão, invocando o raciocínio em todos os instantes da vida, não deve esquecer sua iluminação própria na fé, de sua elevação sentimental, de sua riqueza interior, em suma, de seu aperfeiçoamento individual na lei do esforço próprio. E ainda por isso, que todos os trabalhadores espirituais da grande causa centralizam os seus ensinamentos em Cristo Jesus, fundamento de toda a verdade sobre a terra e modelo supremo de todas as criaturas humanas, em face de sua necessidade imediata de renovação interior. Livro Coletânea do Além, lição 48. Recordemos a frase de Emmanuel: 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Por muitos séculos temos trabalhado em prol do nosso avanço intelectual. Não obstante, o mundo nunca esteve tão necessitado de valores morais como a compaixão e a caridade. Sigamos em frente com mais um trecho do livro Roteiro. Desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos confere, o novo movimento de revelação implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental. A permuta com os círculos de ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Novos aspectos da evolução se lhe descortinam e mais rico material de pensamento lhe enriquece os celeiros do raciocínio e da observação. A doutrina espírita nos permite um novo olhar para o mundo que nos cerca, até mesmo o mundo que não vemos com os nossos olhos físicos. Este entendimento promoverá em cada ser motivações e resultados distintos, mas certamente mais amplos. A vida que antes se restringia a uma experiência, agora é compreendida com uma multiplicidade de experiências, ora aqui, ora acolá, permitindo-nos um novo olhar até mesmo sobre a enfermidade e a morte física. Observará o próximo sabendo que cada um trilha seu caminho evolutivo e todos, a seu tempo, encontrarão um caminho de luz para trilhar, e isto lhe permitirá um olhar mais branco, mais indulgente com as faltas alheias e até mesmo com as próprias faltas. O Espiritismo nos ensina que somos responsáveis pelo caminho que trilhamos, semeando e colhendo através dos séculos e dos milênios. Eis o papel do herdeiro,
que deixe de ser alguém que assiste a tudo passivamente, qual a imposição do destino, para assumir o seu papel de alguém que responde por suas atitudes e pensamentos, diante de si mesmo e diante de Deus, buscando melhorar-se a cada passo, errando e recomeçando, sempre no intuito de renovar-se. Sigamos com a lição. Entretanto, como cada recipiente guarda o conteúdo dessa ou daquela substância, segundo a conformação e a situação que lhe são próprias, a doutrina renovadora, com os seus benefícios, passa despercebida ou escassamente aproveitada pelos que se inclinam às discussões sem utilidade, pelos que se demoram no êxtase improdutivo ou pelos que se arrojam aos despenhadeiros da sombra, companheiros ainda inaptos para os conhecimentos de ordem superior, trazidos à Terra não para a defesa do egoísmo ou da animalidade, mas sim para a espiritualização de todos os seres. Recordemos a palavra de Paulo aos Romanos: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Percebemos a riqueza que o conhecimento do Espiritismo nos oferta e também torna-se responsável pelo que se faz com este saber. Que seriam, então, discussões sem utilidade, que Emmanuel cita? Para responder a esta pergunta, precisamos saber qual o objetivo da reencarnação. A questão 132 do Livro dos Espíritos nos esclarece. Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Estamos encarnados para progredir, e toda a nossa energia deve ser nesta direção. Assim, discussões que não visem o aprimoramento do homem, seja no aspecto intelectual ou moral, devem ser evitadas a fim de que façamos bom proveito desta existência que nos é concedida. Mas não é apenas saber, é sobretudo buscar a vivência deste conhecimento pautado no exemplo do Cristo, nosso modelo e guia. É nesse sentido que Emmanuel prossegue a lição. De que nos valeria a prodigiosa descoberta de Watt se o vapor não fosse disciplinado a benefício da civilização? Que faríamos da eletricidade sem os elementos de contenção e transformação que lhe controlam os impulsos? É preciso que deixemos o conhecimento entrar em nossas vidas, promovendo a reforma íntima da qual tanto necessitamos, tal qual pedra bruta que está sendo lapidada. Reconheceremos nas lutas diárias ricas oportunidades de aprender e melhorar. Reconheceremos nossa imperfeição e não nos ateremos a ela com culpa ou estagnação, mas buscaremos os mais diversos meios para crescermos e evoluirmos.
a nossa vontade nos dirige, e a ela precisamos associar a disciplina, como nos explica Emmanuel em mais esse trecho da lição. No espiritismo fenomênico, somos constantemente defrontados por aluviões de forças inteligentes, mas nem sempre sublimadas, que nos assediam e nos reclamam. Aprendemos que a morte é questão de sequência nos serviços da natureza. Reconhecemos que a vida estua ao redor de nossos passos, nos mais variados graus de evolução. Daí o impositivo da força disciplinar. Urge o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um. Emmanuel afirma no livro Joia que a disciplina é alicerce da vida. Mostra-nos que temos a liberdade de agir, dispomos do nosso livre-arbítrio em todos os aspectos de nossa existência. Prossegue o benfeitor alertando-nos: estejamos alertas no mundo de nós mesmos, procurando aprender e servir nas bases do amor puro e da humildade, de vez que todos nós, à luz do discernimento, dispomos de liberdade para cumprir as obrigações que nos cabem perante a lei, plasmando o direito ao céu, a começar de nós, ou para cultivar a rebeldia sistemática, pela qual arrasamos os talentos divinos, gerando em nossas almas os agentes de desequilíbrio que equivalem, na vida, ao martírio infernal. Disciplina para estudar, para realizar as tarefas no trabalho, em casa, também as tarefas voluntárias, com todo amor e zelo, aproveitando-as para o constante lapidar a que somos submetidos. Não basta estar encarnado. É preciso que aproveitemos as oportunidades que a encarnação nos oferta. Encerra a lição. Para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito para que levianos ou desavisados não se precipitem a imensos resvaladouros de amargura ou desilusão. Voltemos à nossa vida, nos ensinos morais do Evangelho de Jesus. Cuidemos para que a caridade seja um norte em nossas vidas e corações. Tenhamos consciência e maturidade para sermos quem queremos ser, sem desculpas, sem atrasos, mas sempre com alegria e fé, seguindo em frente. Jesus nos guia em sua seara divina, alertando-nos para os desenganos que o caminho nos oferece. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.